Boa noite. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Débora. Tudo bom? Tudo bem. Vamos lá? Vamos. Pode começar. Pode Bom, começar aquele. eu vou, nesse projeto de ensino, eu vou seguir primeiramente a ordem lá do texto, né, que eu mandei o Sim. PDF. Então, essa ordem ela vai constar com introdução, tema, justificativa, participantes, objetivos, problematização, referencial teórico, metodologia, cronograma, recursos, avaliação, considerações finais e agradecimentos. Bom, é, deixa eu abrir aqui no computador rapidinho Sim, sim, pode uma ficar à vontade. coisa. Aqui, ó. É, o nome do meu trabalho se chama Entre a Foice e o Martelo, Histórias em Quadrinhos e a Interdisciplinaridade em Sala de Aula. Essa, portanto, esse trabalho, ele, né, já partindo da introdução, ele consiste numa proposta interdisciplinar em que vai usar essa HQ aqui, ó, vai utilizar essa HQ aqui do Superman, que é Superman Entre a Foice e o Martelo, ou a versão estadunidense dessa HQ, Red Sun, ou Filho Vermelho, e vai usar essa HQ para promover aí um trabalho, né, com as disciplinas de letras e geografia. Bom, no caso, essa HQ seria um eixo integrador entre uma análise linguística e semiológica e uma investigação geopolítica. No caso, a HQ é tratada como um objeto audiovisual, promovendo uma leitura. Ela pode promover uma leitura analítica, além de ser uma produção de um texto multimodal, e ela também pode promover um mapeamento crítico. Então, seguindo para o tema, o uso dessa HQ, Red Sun, ela possivelmente seguindo as normas da Base Nacional Comum Curricular e das leis de diretrizes e bases, ela segue como um recurso pedagógico integrador, tanto para linguagens quanto para as ciências humanas. E dessa forma, ela pode promover uma aprendizagem ativa e participativa com alunos aí. Como essa história em quadrinhos ela tem uma temática um pouco mais complexa de entendimento, seria mais justo utilizá-la com alunos do ensino médio, por exigir uma certa maturidade para entender os conceitos, como, por exemplo, o Pacto de Varsóvia, essas questões geopolíticas. Lembrando que essa história em quadrinhos ela é uma produção estadunidense. Então, muitas pessoas podem achar que ela é propaganda, né, de regimes aí de extrema esquerda, né, uma propaganda da União Soviética, mas a HQ é justamente ao contrário. Mas eu vou chegar nessa parte quando eu for falar do referencial teórico. Então, dessa forma, essa HQ sendo trabalhada com alunos do ensino médio, ela permite, como eu já mencionei, uma análise discursiva e semiótica e conceitos tanto de geopolíticas como geografia política, geopolítica e geografia cultural. Então, partindo para a justificativa, as HQs são ferramentas pedagógicas acessíveis e engajadoras, porque são formas de leitura de fácil acesso. Então, assim, hoje em dia a gente pega alunos que eles não têm muito contato com a leitura. Existem os casos de alunos que leem, né, os clássicos, como por exemplo Revolução dos Bichos, até autores brasileiros aí, como, sei lá, Machado de Assis, entre outros aí, Clarice Lispector. Mas a grande maioria dos jovens hoje, tipo assim,
não tem uma bagagem tão rica. Então as Optam, HQs. Oi? optam pelo prático, né? É, há uma disputa muito grande, né, com o entretenimento digital, né? Mas eu acho que não convém aqui nessa apresentação eu ficar criticando aí, já que nós estamos utilizando tecnologias digitais da informação e da comunicação para fazer essa apresentação. Então, a HQ, né, dessa do Super-Homem, ela é um exemplo emblemático de como os quadrinhos carregam significados ideológicos e políticos. Então, essa HQ, ela permite tanto uma discussão sobre a Guerra Fria e para a parte de geografia, no caso, e para a parte de letras, ela permite uma análise crítica do discurso, que estou muito ansioso para chegar na parte referencial teórico, que eu vou poder destrinchar um pouco mais sobre esse discurso aí. Bom, há uma outra parte também, que nessa HQ, não sei se eu vou conseguir fazer que você veja, mas aqui, ó, no peito do Superman, você tá vendo? Normalmente no peito dele é um S, né? De Super-Homem, um S. Nessa HQ, o Superman não tá com símbolo de S, ele tá com um símbolo de foice e martelo, que são aí os símbolos, né, mais tradicionais aí dos regimes aí de extrema esquerda, um símbolo soviético. Então, no caso, essa HQ ela até permite uma discussão iconográfica. Tipo, por que que esse super-homem soviético está com esse símbolo político no peito, né? E não o símbolo tradicional que seria o S. Então, assim, os participantes, o público-alvo são estudantes, como já foi falado, do ensino médio. Por HQ, tem ter temas mais complexos e que exigem uma capacidade, uma bagagem melhor do aluno. É, e além disso, os participantes, além desses alunos do ensino médio, eles também podem ser licenciandos de letras ou geografia que planejam aplicar essa ideia do plano de ensino numa sequência didática. Os objetivos, há dois objetivos, o objetivo geral e o objetivo específico. O geral é promover uma aprendizagem crítica e significativa por meio da interdisciplinaridade. E o objetivo específico é desenvolver competências de leitura multimodal. Por quê? Porque de acordo com a escrita criativa, um texto multimodal, ele contém tanto elementos escritos quanto elementos iconográficos. No caso, né, na história em quadrinhos, deixa eu pegar ela aqui de novo, uma página aleatória. Isso aqui, ó. Aqui está o nosso texto multimodal, né? Tanto a parte visual, que a gente vê a arte, quanto os diálogos aqui, ó, que são a parte escrita. Então, o nosso texto multimodal aí, certo? Então, além disso, dessa parte de letras, a parte de geografia também, que essa história, ela pode nos ajudar a compreender reconfigurações de poder e identidade na Guerra Fria, né, como a gente tinha falado do símbolo soviético no peito do Superman. Esse símbolo ele pode ser tanto um símbolo de poder quanto um símbolo de identidade. E além disso, é possível, né, articular uma análise verbal e visual dessa a fim de ter uma reflexão geográfica. Bom, sobre a problematização, nota-se que há uma fragmentação entre o ensino de linguagens e de ciências humanas. Ou seja, cabe, né, aos docentes interferirem nesse processo de fragmentação, promover tipo uma cola mesmo. Como é que eu vou conseguir relacionar o conteúdo de letras com o conteúdo de geografia? Por que não de história? Por que não de filosofia? Não de sociologia? Porque, principalmente, eu faço curso de história, além desse que eu estou me formando, e o curso de história, ele é basicamente uma grande coxa de retalhos, porque é um curso muito interdisciplinar. A gente não vê só correntes historiográficas, né? A gente vê muito correntes sociológicas, né? Filosóficas. Então,
A gente precisa entender que, né, depende muito da turma que a gente for trabalhar isso, porque existem turmas que os estudantes eles são estimulados, já são estimulados nesse processo interdisciplinar, mas existem outros contextos que esses estudantes não têm esse estímulo. Então, é aí uma problematização que nós, como docentes, temos que ficar atentos aí. E então, assim, e uma solução aí para essa dificuldade, no caso interdisciplinar, é justamente, né, promover a leitura crítica e contextualizada dessa HQ. Aí você me pergunta, nossa, mas é só uma HQ, como é que vai fazer para essa aula toda ler? Bom, aí vem a mágica, né, do nosso trabalho como docente, né? Se a escola quiser disponibilizar a Xerox, a gente imprime lá os recortes, não tem nem como botar os alunos para ler tudo, então a gente imprime alguns recortes aí para eles terem acesso durante a aula. Caso o professor não tenha acesso à impressão, né, física, o professor ele pode digitalizar a HQ, né, fazer um PDF dela para socializar com os alunos aí e promover um trabalho aí com metodologias ativas, um trabalho aí com tecnologias digitais, informacionais, né, da comunicação. Então, assim, o lado bom de se analisar essa HQ criticamente é que a gente consegue desnaturalizar narrativas hegemônicas e integrar análise semiótica e geopolítica. Assim, cabe o professor também discutir de forma crítica, porque foi como eu falei, essa HQ, o objetivo dela não é fazer uma propaganda para, assim, ela reforça muitas narrativas hegemônicas, já que a gente está nesse lado do planeta, a gente está no lado capitalista, no lado, a gente é Brasil hoje a nossa cultura ela é muito americanizada, então assim, às vezes é complicado você quebrar certos pensamentos aí eurocêntricos, essa questão do American Way of Life, muita coisa que a nossa cultura brasileira foi absorvida, né? Então, sobre o referencial teórico, eu queria tirar um breve momento para discutir com você o que essa HQ trabalha. Bom, essa HQ ela foi produzida no início dos anos 2000, né, em 2003. Essa versão aqui que está comigo é um encadernado de capa dura. Capa dura. Essa versão aqui de 2017 nem vende mais direito. Tive que comprar em sebo, mas valeu a pena. Então, essa HQ ela foi produzida em 2003 e em 2020, 2022, no início agora dos anos 20, eles adaptaram ela em uma animação. Então, assim, tanto a história em quadrinhos, né, para leitura, quanto o filme de animação, eles têm algumas diferenças, tá? E o filme, ele... Ó, agora é uma interpretação minha. O filme ele faz uma propaganda estadunidense muito mais agressiva do que a HQ. Porque a gente que é nerd, né? Acho que a gente que é nerd, que pega pra ler esse tipo de mídia, a gente está acostumado que em histórias em quadrinhos todo tipo de loucura acontece. Porque as histórias em quadrinhos elas são tipo laboratório. Vamos supor, eu trabalho para Warner Bros, para DC Comics, eu trabalho para Marvel. A, a gente que escreve esse tipo de história, a gente pega as HQs para poder criar, para poder viajar na maionese, fazer aquela história bem psicodélica mesmo. Então, assim, muitas vezes o que as pessoas, assim, o consumidor médio, né, o consumidor padrão, vai consumir no cinema, numa série, numa animação, é o mínimo, assim, tipo, é o mínimo do que a HQ entrega, tá? Então essa HQ, ela começa com a seguinte premissa. Débora, imagina o Superman não... Ah, você sabe a história básica do Superman, né? É o herói, tipo... É aquele herói...
Toda a gente pensa em super-herói, acho que o Superman é o primeiro que vem à nossa cabeça, aquele super-herói clássico, né? Então, assim, a história tradicional do Super-Homem é o quê? O planeta dele é destruído, Krypton, a nave dele cai aqui na Terra e cai aonde? No interior dos Estados Unidos, né? Em Pequenópolis, Smallville. Enfim, aí a gente tem aquele Superman tradicional, né? Com o símbolo de S, o traje dele são as cores dos Estados Unidos, né? Azul, vermelho. O nosso Superman em Red Sun é diferente. A nave dele não cai nos Estados Unidos, a nave dele cai na Ucrânia. Na década de. Na década de 50. Calma. Década de 30 ou de 50, agora eu não lembro. Mas a nave dele cai durante uma União Soviética, enquanto uma União Soviética é uma potência, certo? Durante um período aí. Então, assim, esse Superman, ele vai ser um Superman que ele vai entregar a força dele pro Estado Soviético, só que ele vai se decepcionar muito com a forma que o Joseph Stalin, que é o líder soviético que aparece nessa história, como ele conduz as coisas. A crítica estadunidense aí, né? O Superman se decepciona com como o Joseph Stalin atua. O que esse Superman ia fazer? Vai meter o laser nele. E aí o Superman mesmo vai assumir o controle aí desse Estado soviético. E a história gira em torno disso. O Superman tentando fazer uma utopia no mundo. E a gente, em contrapartida, a gente tem o Lex Luthor nos Estados Unidos. E esse Lex Luthor, ele é um cientista que trabalha em conjunto com o governo americano para tentar combater essa ameaça soviética. Então a HQ é muito sobre isso, sobre esse embate do Superman soviético com o arqui-inimigo dele, o Lex Luthor estadunidense. E aí a gente parte para o referencial teórico com relação à matéria de didática trabalhada aqui na Unopar, pelo autor Silva. A gente falou sobre os conhecimentos em sala de aula serem, de certa forma, trabalhados de forma fragmentada. Então, a interdisciplinaridade ela vem aí com uma forma de pegar esses recortes, esses fragmentos e unir eles a fim de tornar um novo produto que faça sentido aí para os alunos. Bom, então assim, como eu, Ricardo, estou me graduando em letras, português e inglês, em geografia, estou escrevendo um trabalho interdisciplinar para esses dois cursos, na parte de letras, eu optei por trabalhar com conteúdos de linguística textual, além disso, análise crítica do discurso e gêneros multimodais e gramática visual. Acredito que eu já tenha dado bastante exemplo aqui, então não vou me fazer ser repetitivo. E na parte de geografia, eu trabalhei com relação à geografia política, conceitos como território, soberania e ordens mundiais, conceitos aí trabalhados aí para geografia política. E mais uma vez é HQ como um recurso pedagógico. Partindo para metodologia, baseada de acordo com Vasconcelos, 2002, bom, a metodologia poderia ser uma análise da realidade, em que a HQ ela pode ser contextualizada nos campos artísticos e midiático, com uma produção de finalidades. Dessa forma, tendo um alinhamento com a BNCC e os objetivos de aprendizagem. E além disso, a HQ ela promove uma forma de mediação com o uso de pedagogia de projetos e de metodologias ativas, como, por exemplo, a sala de aula invertida. O professor, no caso que está trabalhando, ele pode sugerir aí que os alunos eles digam para o professor, né? Eles deem uma aula invertida, né? Professor, os alunos no quadro, o professor sentado. Eu acredito que sala de aula invertida seja tipo assim, o arroz com feijão das metodologias ativas atualmente. Então, assim, é muito possível de se trabalhar dessa forma. E partindo dessa questão das metodologias,
Algumas oficinas podem ser propostas como análise verbo-visual e discurso, geografia política e representação ficcional e produção multimodal e cartografia crítica. Por quê? Porque nessa HQ ela menciona, por exemplo, o Pacto de Varsóvia. Então, se a gente for pegar um mapa, o professor, por exemplo, o professor pode propor aos alunos, marque quais países fazem parte do Pacto de Varsóvia. Quais países, naquele momento, na década de 50, na década de 60, aquele momento da Guerra Fria, quais países faziam parte da OTAN, que é o bloco aí, o bloco capitalista, e o Pacto de Varsóvia é o bloco socialista. Bom, partindo para um cronograma de como esse plano de ensino pode ser aplicado. Eu determinei de agosto de 2025 para até outubro de 2025, em que agosto ocorre o planejamento e elaboração da sequência didática, setembro de 2025, aplicação das oficinas 1 e 2, e outubro de 2025, oficina 3 e consolidação dos resultados. 10. Recursos. Há 2 recursos que vão ser empregados: os recursos humanos e os recursos materiais. Os recursos humanos são o professor pesquisador, no caso pode ser eu, e os alunos aí de ensino médio. Os recursos materiais, a nossa HQ, física ou digital. A gente pode utilizar também data show, internet, impressões, materiais para mapas semióticos. E, além disso, os referenciais bibliográficos, como os que eu mencionei no texto escrito, Lima, Santos, Fonseca e companhia. A avaliação pode ser realizada num processo contínuo e formativo, com instrumentos como portfólio digital com produções das oficinas, diário de campo para observação do engajamento. Lembrando que esse portfólio digital, os alunos, por exemplo, podem pegar. Essa é uma ideia minha é uma mania que eu peguei do meu professor de história no ensino médio. Na geração que eu estava no ensino médio, o professor pedia pra gente fazer postagem no Facebook dos trabalhos, né? Só que eu acho que o Facebook hoje não é mais o que a molecada usa. A molecada usa, sei lá, TikTok. Eu acho que usa mais. Nem o Instagram usa direito, né? Usa mais o TikTok. Então, O assim. TikTok está em alta. Oi? Hoje o TikTok está em alta, né? Então, acho que nem o Instagram. Então. Então, assim, Trend, né? Eles é. falam que é Então, como professor, eu poderia pedir para esses alunos aí registrarem esses portfólios utilizando, né, o TikTok. Ah, Ricardo, como que eles podem fazer isso? Olha, gravando vídeo curto, que é algo aí contemporâneo à geração deles, por exemplo. A molecada tá em casa, pega o fone para poder reclamar de faculdade, para poder reclamar de relacionamento, para poder falar de N assuntos. Por que eles não poderiam falar sobre esse trabalho pegando um escolar? gancho aí, o público-alvo seria ensino médio, né? Sim. E de que forma você acredita que as oficinas que, né, você planejou ajudariam esses alunos a pensar de forma crítica? Então, é complicado. Depende muito do estilo de sala de aula e do perfil do aluno. Porque ser professor hoje a gente enfrenta muitos desafios. Então, assim, em uma turma, por exemplo, eu não poderia trabalhar isso, porque o aluno vai chegar, ai meu Deus, o professor quer me doutrinar, o professor quer que eu vire socialista, eu vou filmar aqui e vou mandar pro meu vereador do PL denunciar esse professor. Sim, Enquanto tem outro tipo de turma, com outro perfil de aluno, que vai entender, que vai entender o seguinte: em vez do professor pegar e dar uma aula normal, assim, chata, ele, né, é aquela aula tradicional, tá? Isso eu quero dizer, aula tradicional. Em vez de eu ir lá pro quadro, colocar lá, Guerra Fria, 1945 a 1989, com a queda do Muro de Berlim.
Aí eu boto lá, consequências de da explosão de Hiroshima e Nagasaki. Enfim, todo aquele resumo. Gente, ó, copia aí que eu vou explicar. Esse é o manual tradicional. Como Então, esse hoje projeto. você traz a história em quadrinhos como algo fora do tradicional. Sim, sim, com certeza dá para fazer um modelo de sala de aula invertida, como eu falei com você. Só que esse tipo de trabalho, é óbvio, se a gente observar aqui no cronograma, não é algo feito da noite para o dia. Então, assim, por exemplo, ensino médio, a gente pode trabalhar com uma turma de segundo ano do ensino médio. Porque terceiro ano já é Enem, né? Já são os vestibulares. Então, assim, mas para segundo ano é possível trabalhar, né, esse trabalho. Aí a gente dá nota, porque motiva o aluno a trabalhar, porque se não dá nota, o aluno não Não vai vai. fazer. Tem que dar nota. E é isso É. aí, entendeu? Ah, eu acredito que seria interessante, né? Eu respondi a sua pergunta? Pode prosseguir. Bom, então sobre a avaliação, foi o que eu falei, que essa questão do portfólio, podendo aí, uma das características, em vez do aluno pegar, pode ter essa metodologia de aula, sala de aula invertida, pode ter a metodologia deles falarem sobre isso nas redes sociais, aí vai depender da turma. Mas aí essa avaliação tem critérios, como clareza conceitual, articulação interdisciplinar e, além disso, criatividade na produção multimodal. Ou seja, esses alunos vão ter que, por exemplo, fazer um mapa para mim. Ou imprime um mapa, faz um cartaz, faz um slide. Sim, eu acho que acredito que o slide hoje é mais moderno, né? Mais contemporâneo aos alunos. Então, com esses slides aí, eles podem mostrar para mim um mapa, né? Dos países do bloco econômico da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Bom, eu acredito que a ideia seria basicamente essa. Então, partindo para as considerações finais, o projeto ele demonstra a viabilidade do uso da HQ para a educação crítica interdisciplinar. Ela pode superar a fragmentação do conhecimento e pode promover a visão global de uma realidade. Além disso, ela pode contribuir para a formação de professores pesquisadores e estudantes críticos e reflexivos. Eu acredito que um dos nossos maiores trabalhos atualmente como professor é justamente cativar esse estudante médio para ele se tornar crítico e reflexivo, né? Eu acredito que seja a nossa maior dificuldade, mas a gente é brasileiro e a gente não desiste nunca. Se numa turma de 30, 40, 50, um aluno sair crítico reflexivo, né? Vamos supor, eu, professor, tô velho no shopping, comprando Burger King, e chega aquele aluno, professor, eu lembro de você, consegui um emprego, consegui mudar de vida, eu sou crítico. Já valeu a pena. Então, assim, partindo para os agradecimentos, eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus por ter me dado força, resiliência para continuar nesse processo aí de 4 anos de curso. Eu quero agradecer a minha família, especialmente a minha esposa, por ter estado ao meu lado nos momentos difíceis, ter me aguentado surtar e ter me dado força nesse período. Eu quero agradecer também ao corpo docente da Unopar, todos os professores lá que estiveram comigo aí nas disciplinas. Eu quero agradecer também aos tutores virtuais e presenciais que eu tive aqui na instituição. Eu sei o nome de todos. Eu tive tutoria com a Rita, eu tive tutoria com a Renata, tive tutoria com duas moças chamadas Mônica, tive Ah, é. tutoria com o Eu entrei Daniel. recentemente, né? Tem alguns meses só que eu estou como É, tutora lá. Mas que bom que você teve bastante apoio. tive. Eu não posso reclamar de nada. Eu posso até falar com você que hoje eu tô cursando História numa faculdade pública, faculdade federal, e eu falo para eles que a Unopar, ela não é esse poço aí
que o pessoal lá fala, né? Ah, que é um lugar que é da mercantilização da educação, que não sei o quê. Cara, eu acho que para a realidade do cachoeirense, não é porque não é todo cachoeirense que tem acesso a UFES, né? Ó a minha É, crítica aí, né? Se tivesse UFES em hoje Cachoeiro, você mas... mora em Então, assim, São para Paulo. nível de Cachoeiro, eu penso que tá um ensino é muito bom, um ensino de excelência, e eu só tenho a agradecer ao Nopar aí por esses 4 anos. E eu também, eu tô me estendendo muito no agradecimento, mas eu queria agradecer ao pessoal do PICT AD, no caso o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica baseada para o ensino à distância aí do grupo Cogna. Eu tive uma oportunidade aí de ter vivência, né, com a produção científica. Então, assim, se não fosse pelo PICT, eu acho que eu não conseguiria nem ter escrito esse projeto de ensino direito. E no PICT eu queria agradecer muito a professora Fátima, professor Diego. Fiz ótimos amigos lá como a tia Cris, como o Urbano. E é isso. Eu só tenho a agradecer aí. E partiu aí carreira profissional. É isso aí. A apresentação foi de excelência, dominou totalmente, né, o TCC e esse artigo. Parabéns pelo esforço, né? A gente sabe que você falou que está cursando algumas faculdades, né? Não é só uma. Então, assim, parabéns, foi muito bom todo o decorrer aí da apresentação. É aquela pergunta base, né? O que fez você escolher esse tema para a gente concluir? O que te levou a escolher o tema? Né? Que falou, não, eu vou fazer algo puxado mais ali, né? O público, o tema que você escolheu foi para o ensino médio, né? História em quadrinhos, que é algo também, tem uns que aceitam, outros não, como você disse. E para a gente fechar essa apresentação, o que te levou a escolher o tema? Bom, eu acredito que, como eu mencionei o PICT, né, o Programa de Iniciação Científica, eu tive a oportunidade de trabalhar aí com histórias em quadrinhos, não é à toa que o meu primeiro resumo expandido foi produzido no final de 2022, então eu tive experiência de produção acadêmica, né, científica, já no segundo período. Foi uma oportunidade que a Unopar me deu, né, eu sempre gosto de frisar isso, né. Então, no PICT eu pude produzir aí um resumo expandido sobre a utilização das histórias em quadrinhos na educação. E, e eu sempre fui esse cara, né, dos quadrinhos, das animações. Eu tive a oportunidade de ser gerente na loja Piticas aí de Cachoeiro durante 7 anos. Hoje eu não estou mais na Piticas, porque eu estou aqui em Vitória, né, seguindo aí a carreira acadêmica. Mas eu não sei se você conhece. Você conhece a loja Piticas aí em Cachoeiro? Acredito que eu já ouvi falar. É a loja Eu do não. Homem-Aranha. Tem um Homem-Aranha no Shopping Sul. É, porque eu não frequento, né? Mas sim, sim. Então assim, eu tive a oportunidade de estar nessa loja. Eu te convido muito a conhecer essa loja. Shopping Sul. Eu tenho um filho, né? Aí. Tenho crianças. Então, lá Meu vende menino camisa de super-herói, então, de. ele não é muito, né? De ver ainda, não. Acredito que seja a idade dele, seja mais novinho assim. Sim. Mas eu vou buscar conhecer. Então, aí é basicamente isso, né? Tem toda a minha vivência profissional aí nessa loja, Fez né? parte do seu cotidiano, da sua Sim, rotina também. Então, é algo que você dominou muito bem. é. Parabéns, parabéns. E é práticas que eu pretendo levar para o meu fazer docente, né? Hoje na UFES eu estou no laboratório LETS, na UFES, e o meu projeto de iniciação científica lá com o professor Júlio Bentivoglio, ele é justamente uma análise da história em quadrinhos do Batman, A Piada Mortal, que narra a origem do Coringa, né?
relacionando com o autor Michel Foucault, nas obras Vigiar e Punir e História da Loucura. Então, assim, é um projeto que vai me exigir bastante, mas a gente vai entregar o melhor produto possível aí. Então, Ricardo, é isso. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que caiu. É isso, a apresentação foi ótima. Já estou aqui marcando aqui, colocando as observações, tá? Para mim está perfeito. Sucesso daqui em diante, né? Que você seja um ótimo profissional, assim como foi o TCC, você possa levar isso durante a sua carreira, né? Sua extensa carreira que vem pela frente. Te agradeço muito aí. Obrigada, Ricardo. Eu que Já vou agradeço. avaliar aqui e você vai ter acesso já a notas já já. Ah, então tá bom. Muito obrigado, Débora. Boa noite aí. Mas foi o Ah, auge. então tá bom, então. Fico feliz. Fico tranquilo com o coração. Então tá bom, então. Obrigado, hein? Ricardo, boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau.